Bom, pessoal, aqui a gente vai então fazer um comparativo entre o switch e o hub e compreender por que o switch ele possui um desempenho superior ao hub. Então, para a gente fazer esse teste, a gente vai utilizar aqui o simulador de redes Packet Tracer da Cisco e a gente tem aqui duas redes idênticas, uma com o switch e uma com o hub. Tá? Quem tem a versão do desktop ou do Android e quiser tentar replicar aqui os cenários, pode ficar à vontade, mas não há necessidade, tá bom? O importante é vocês acompanharem o vídeo e entenderem, compreenderem qual é a diferença dos dois e por que o switch é superior ao hub. Tá? Então não há necessidade de replicar esse experimento. Bom, como eu havia mencionado, são duas redes, elas são idênticas. Essas redes elas possuem 3 computadores. Esses 3 computadores eles possuem aqui exatamente os mesmos endereços IPs. Então é o 92.168.0.1, o 92.168.0.2 e o 92.168.0.3. Os 3 computadores com a masca aqui classe C, /24, e os IPs já estão configurados, tá? Tanto nessa rede quanto nessa outra rede aqui. Do ponto de vista do usuário, essas redes elas são idênticas, tá? Então o usuário não sentiria diferença nenhuma. Mas, no entanto, do ponto de vista técnico, elas possuem a diferença aqui no centro. Aqui eu estou utilizando um comutador, um switch, para fazer a interligação dos computadores. E desse outro lado, eu estou utilizando um outro tipo de comutador, o hub, para fazer a interligação dos equipamentos. Tá? E, como eu havia mencionado anteriormente, o switch ele possui um desempenho muito superior ao hub. E a gente vai tentar deixar isso claro aqui. Então, os computadores eles já estão com os endereços IPs configurados. Então, eu vou abrir aqui só um para vocês verem. Vou clicar aqui em cima dele. Aqui eu vou vir na abinha Desktop. Aqui eu vou clicar em IP Configuration. E é possível observar aqui que o endereço IP já está configurado. Tá? Eu fiz essa tarefa antes de iniciar o vídeo. Então, cada computador está com o endereço IP aqui respectivo configurado. Tá? Bom, o Packet Tracer ele tem 2 modos. Ele tem o modo Real Time, onde a gente simplesmente vai testar a comunicação dos dispositivos. Então, por exemplo, eu quero testar a comunicação desse computador com esse computador. Então aqui é possível observar que a comunicação daqui para cá, um ping que eu fiz, um pacote do tipo ICMP, todo ping é um pacote do tipo ICMP, ele foi realizado com sucesso. Se eu replicar esse teste aqui do lado, eu vou chegar no mesmo resultado, sucesso, porque os IPs estão configurados, as máquinas estão em funcionamento, e está tudo ok. No entanto, esse tipo de teste, a gente não consegue ver como que foi o comportamento dos pacotes aqui dentro, como eles fluíram, para onde eles foram, Esse modo real time ele abstrai tudo isso para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou excluir aqui o cenário e eu vou mudar do modo real time, eu vou mudar para o modo simulação. Tá? Então, aqui no modo simulação, vai ser possível observar qual é o fluxo dos pacotes dentro da rede, o tipo de pacote que está fluindo e qual que é o fluxo deles. Então, vamos lá. Eu vou, nessa rede, eu vou primeiro fazer o teste com a rede do switch e a gente vai verificar que o comportamento dos pacotes é exatamente igual ao que eu expliquei no vídeo anterior. Tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no pacotinho, computador de origem, computador de destino. Então, aqui no modo simulação, é possível ver que ele criou 2 pacotes. Tá? Na verdade, um é o ICMP, que é a carga que eu quero realmente transportar, que é o pacote ping, que é para fazer o teste de comunicação, e o outro é daquele protocolo ARP. Por quê? Porque esse computador ele tem o endereço IP desse computador de destino, no entanto, ele não tem o endereço MAC desse computador. Então, ele vai descobrir através do protocolo ARP. Bom, eu vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade.
A Play. Então é possível observar que primeiramente ele encaminhou o pacote ARP e agora vai ser possível observar que ele vai encaminhar esse pacote ARP para todos os outros computadores da rede. Por quê? Porque ele precisa descobrir quem é o dono desse endereço IP. Então é possível observar que esse computador excluiu o pacote e agora esse computador está retornando para esse outro computador, informando que ele é o dono do IP 192.168.0.3. Então esse pacote que acabou de ser encaminhado aqui contém o endereço MAC desse computador. E aí é possível observar que o pacote ICMP vai fluir desse computador diretamente para esse outro computador aqui. E a resposta do ping vai fluir desse computador para esse computador aqui. Pronto, já é suficiente, eu vou parar aqui. Bom, o que é possível observar aqui, pessoal? O que foi interessante? Durante o tráfego do pacote ICMP, ou seja, após a resolução dos endereços, o tráfego fluiu desse computador para esse computador aqui e, no retorno, desse computador para esse computador. Ou seja, esse computador aqui de cima, ele não entrou na conversa, ele não recebeu o pacote ICMP, né, que foi com destino a esse computador e depois para esse computador. Ou seja, nós dissemos que o switch realizou um chaveamento entre esses dois computadores. Então ele criou um caminho exclusivo, um canal exclusivo de comunicação entre esses dois computadores, entre esses dois hosts. A gente vai observar que isso não é o que acontece no hub. Tá? Então vamos lá. Eu vou excluir aqui esse cenário, vou arrastar aqui para cá e agora a gente tem a comunicação com o hub. Então vamos lá. É o mesmo cenário. Esse computador deseja encaminhar um pacote ICMP para esse computador. Perceba que ele ainda assim criou o pacote ARP. Por quê? Porque toda comunicação em um enlace local, que é o caso que a gente tem aqui, e também era o caso que a gente tinha aqui, ele precisa ser feito obedecendo ali o endereçamento MAC. E quem vai traduzir o endereço MAC desse dispositivo para esse computador é o protocolo ARP. Bom, esse computador ele tem um endereço MAC e esse computador vai descobrir, né, através do protocolo ARP. Agora a gente vai ver uma pequena diferença. Vamos lá. Play. Então, o pacote ICMP foi transferido. Acho que eu pulei uma etapa sem querer aqui, pessoal. Espera só um momentinho. Vou excluir. Vamos fazer uma pausa. E eu vou agora modificar um pouco aqui, tá? Eu vou colocar desse computador para esse aqui. A ideia é a mesma, tá? Eu acho que eu acabei clicando sem querer, peço desculpas, acabei clicando sem querer aqui no botão e ele pulou o protocolo ARP. Bom, vamos lá então. Então, vai ser desse para esse computador, tá? Não faz diferença nenhuma o fato de a gente não estar envolvendo esse daqui. Vamos lá. Vou clicar um play. Então, primeiramente, é possível observar que o ARP ele vai ser encaminhado para todos os computadores. O computador que for o dono do pacote vai responder. E aí, o que vai acontecer? O que o hub vai fazer? Ao invés de encaminhar apenas para esse computador, o hub também vai encaminhar o pacote para esse computador aqui. E na hora que esse computador sabe qual que é o endereço MAC desse, ou seja, na hora que ele começar a fluir o tráfego do ICMP, ele também vai encaminhar o pacote para todos os computadores. E na hora do retorno, vai ser possível observar que o pacote também vai fluir para todos os computadores. Bom, vamos parar aqui. Moral da história, pessoal. O
o hub ele não consegue criar um canal exclusivo de comunicação entre dois computadores. Todo pacote que o hub recebe, ele simplesmente replica para todas as outras portas, não importa a quantidade delas. E aí, se o computador de destino é o receptor de fato, é o computador que deve receber o pacote, ele vai processar esse pacote. Se ele não for o computador de destino, ele simplesmente descarta o pacote, como é o caso aqui. Esse computador aqui é o computador de destino, ele processou o pacote. Esse computador aqui não é o computador de destino, ele descarta o pacote. Mas o importante entender é que o hub ele vai encaminhar o quadro para todos os computadores, ao contrário do switch, que vai encaminhar apenas para o computador de destino. Bom, moral da história. Enquanto um computador está transferindo os dados para o outro computador, no hub, todos os demais computadores que não fazem parte da comunicação devem aguardar o término da transferência dos dados, porque nós dissemos que todo o canal de comunicação está ocupado. No caso do switch, como o switch consegue chavear um caminho exclusivo entre dois computadores, é possível que uma outra comunicação ocorra naquele instante. Então, por exemplo, se eu adicionar um outro computador a esta rede, um quarto computador a esta rede, é possível que no mesmo instante o PC0 possa conversar com o PC1 e o PC2 possa conversar com o PC6. É possível no switch essa comunicação, essas duas comunicações ocorrerem ao mesmo tempo. Agora, isso não é verdade no hub. Vamos conectar aqui. Então, no hub, se esse computador deseja comunicação com esse computador e esse computador deseja comunicação com esse computador ao mesmo tempo, isso não vai ser possível. Se isso ocorrer ao mesmo tempo, a comunicação ocorrer ao mesmo tempo, vai ocorrer uma colisão de pacotes. Vamos tentar fazer um teste aqui para verificar. Então vamos dizer que esse computador deseja comunicação com esse. Perdoem, esqueci de configurar o endereço IP. Então vamos adicionar aqui o endereço IP ao computador. Pronto. Agora, esse computador deseja comunicação com esse. E esse computador deseja comunicação com esse. E isso, aqui no modo simulação, vai ocorrer ao mesmo tempo. Vamos verificar o que vai acontecer. Então, na hora que os pacotes são transferidos no mesmo instante, eles vão ser perdidos, vai ocorrer uma colisão de pacotes. E isso causa lentidão na rede, pessoal. Então, o hub não é um equipamento inteligente. Agora, vamos fazer o mesmo teste aqui no switch. Escolho o cenário, configurar o endereço IP desse computador. E vamos tentar fazer o mesmo teste aqui. Esse vai comunicar com esse. E esse vai comunicar com esse. Clicar em play. E aí é possível observar que os pacotes não foram perdidos, né? Aqui no simbolismo do Packet Tracer, o pacote ele é perdido quando ele é queimado, aparece o sinalzinho de fogo. Então é possível observar que os pacotes eles estão fluindo, eventualmente eles estão sendo descartados pelos computadores de destino, mas é possível observar que as duas comunicações estão ocorrendo ao mesmo tempo. Isso é uma capacidade, como eu demonstrei aqui do lado, que o hub não possui. Então, pessoal, por isso que atualmente o hub ele é um equipamento que não é mais utilizado, né? A não ser em redes realmente muito antigas. E realmente é imprescindível que nessa altura do campeonato esse equipamento muito antigo em operação seja
alterado por um switch. Tá? Eu diria que 99% das redes atuais operam através de switches. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro a diferença entre eles e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima.